Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a festa da exaltação da Santa Cruz e hoje celebramos esta grande festa que foi uma grande devoção do nosso povo em Portugal no início da nossa fundação e que nos acompanhou ao longo da história. E um sinal desses é a Igreja de Santa Cruz em Montreal, portanto ainda construída não há muitos anos pelos portugueses. É um sinal da devoção que sempre nos acompanhou à Cruz de Jesus Cristo. Enviamos uma saudação para quem nos está a seguir e para Montreal, para algumas pessoas que eu sei que nos seguem hoje e que celebram connosco a exaltação da Santa Cruz, assim como em Santa Helena, em Toronto, que foi aquela que mandou o exército de Roma procurar a cruz de Cristo nas lixeiras de Roma. E diz a tradição que foi neste dia 14 de setembro que foi encontrada essa cruz. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade construída e mantida com o amor, com a dedicação, com a entrega dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste sentido tomemos consciência e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que na vossa infinita misericórdia quiseste que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz para salvar o género humano, concedei que, tendo conhecido na terra o mistério de Cristo, mereçamos alcançar no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o povo de Israel impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizestes sair do Egito, para morrermos neste deserto. Aqui não há pão nem água, e já nos causa fastio este alimento miserável.
Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam nas pessoas, e morreu muita gente de Israel. O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor, para que afastes de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca sobre uma poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor. Não esqueçais as obras 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 do Senhor. Escuta, meu povo, a minha instrução. Presta ouvidos às palavras da minha boca. Vou falar em forma de provérbio. Vou revelar os mistérios dos tempos antigos. Não esqueçais as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor. Quando Deus castigava os antigos, eles o procuravam. Tornavam a voltar-se para ele. E recordavam-se de que Deus era o seu protetor, o Altíssimo, o seu Redentor. Não esqueçais as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou a seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação.
Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, na festa da exaltação da Santa Cruz de Cristo, lemos o Evangelho, refletimos o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13 a 17. Esta festa tem a ver com a libertação de Israel. Como sabemos, nos anos 60, no ano 60, Jerusalém foi invadido, destruíram o templo, os judeus tiveram que fugir pelo mundo, só regressaram já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas antes os cristãos tentaram libertar muitas vezes os lugares santos. E a edificação da Igreja do Sepulcro tem a ver com esta festa. Santa Helena conseguiu que o seu filho desse liberdade à Igreja em 313, é uma data tremendamente importante para a Igreja, e logo nos anos 20 enviou o exército para revoltar a lixeira de Jerusalém, que era ao sul de Jerusalém, porque se acreditava que depois da morte, da paixão e morte, os guardas tinham lançado a cruz de Jesus para a lixeira. E o exército procurou, iam tocando nas pessoas, e daí diz a tradição que foi neste dia 14 de setembro que houve um milagre ao tocar num doente, e se atribui que aquele tronco é da cruz de Cristo. E depois espalhou pelo mundo todo o lenho da cruz de Cristo, pequenos pedacinhos que vão nas procissões. Normalmente o pároco, o bispo, com a cruz de Cristo, é um lenho que vem desta cruz que o Papa distribuiu pelo mundo. Em Roma está o pedaço ainda maior desta cruz. E por isso, os meus parabéns a duas igrejas. Nós estamos aqui entre Montreal e Toronto. Montreal com a Igreja Portuguesa de Santa Cruz, que é uma grande igreja, uma grande comunidade, para quem nós enviamos as nossas saudações neste dia, assim como a Igreja de Santa Helena em Toronto, que também é uma grande comunidade, e que nós devemos cantar glórias e graças a Deus, a Santa Helena, por todo o entusiasmo e pelo grande serviço que ela fez à Igreja, para já, conseguindo converter o seu filho. E depois a liberdade para os cristãos, porque até ali foram mortes, martírios, momentos terríveis que os cristãos, os nossos pais na fé, muitos padres da Igreja, é uma época rica de testemunho. E damos graças também a Santa Helena. O valor tão elevado que atinge certos objetos está relacionado diretamente com a importância da pessoa que o usou. Eu vejo, às vezes, bonitas cruzes que as pessoas trazem de ouro. Portanto, e uma cruz, quando uma avó oferece a um neto, ou um avô oferece a um neto uma cruz, um cordão, aquele objeto tem um valor muito maior do que o valor material, o valor de amor, de carinho, significado. Os objetos têm valor conforme o valor que nós lhes damos. E às vezes não é só o valor material. Em si mesmos, o seu valor é infinitamente menor. Os objetos fisicamente não valem muito, materialmente não valem muito. Assim, a festa de hoje não teria nenhum valor para nós se o Cristo não se tivesse doado por amor e por nosso resgate, derramando a sua vida em nosso favor. A cruz não teria qualquer sentido. Houve muita gente que morreu nas cruzes, eram o maior castigo que uma pessoa podia ter, era ter decretado morrer numa cruz, e Jesus teve esse castigo. Com certeza haverão aqueles que, sem entender o verdadeiro sentido, acusar-nos-ão de estarmos adorando um objeto no lugar de Jesus. A estes cristãos temos que dizer que o lenho da cruz, assim como os santos
e até Maria não teriam para nós nenhum sentido nem significado se não fosse por Cristo, que experimentaram e pelo qual se doaram, deixando-nos o exemplo de que sim, é possível que as criaturas imperfeitas e pecadoras, por sua graça, alcancem méritos diante do seu Criador. Há quem acuse os católicos de adorar imagens, com os santos. Nós não adoramos imagens. É uma fotografia do meu pai, que já partiu, não é o meu pai. Mas eu não admito que ninguém ofenda o meu pai. Os santos são para nós um modelo porque seguiram aquilo que Jesus Cristo disse. Assim a cruz tem valor porque morreu nela o Filho de Deus que veio para nos salvar. A cruz não teria valor nenhum. Antes de Cristo morreram outros lá, mas é porque era o Filho de Deus e que veio para nos salvar. A festa de exaltação da Santa Cruz é, portanto, a festa da exaltação de Cristo, vencedor da morte e do pecado, por seu corpo dado e o sangue derramado no alto da cruz. Nós, quando olhamos para a cruz, não é a cruz, é Cristo. Para o cristianismo, a cruz é o símbolo maior de fé, com cujos traços todos nós nos benzemos, nos persignamos, desde o momento de levantar até o deitar no fim do dia. Mas a cruz não é a cruz, é Cristo que morreu na cruz. Na cerimónia batismal, quando somos batizados, quando chega à igreja, ao acolher a criança, o sacerdote pergunta aos pais a que vêm. E eles dizem: vimos pedir o batismo. E o sacerdote diz: estáis dispostos a educar esta criança na fé cristã, com cristãos, portanto, como pais que pedem o batismo, só os pais cristãos é que podem pedir. E depois o primeiro sinal é da cruz, de gente com fé. E hoje é com tristeza que às vezes vemos, mesmo na escolha dos padrinhos, gente boa, mas para fazer o sinal da cruz, eu não sei se entendem isso, se sabem o que estão a fazer muitos. Infelizmente nós temos que nos interrogar. O mistério de Deus é muito grande, mas às vezes nós temos que nos questionar. Desde os tempos mais antigos, a Igreja passou a celebrar, exaltar e venerar a cruz, inclusive como símbolo da árvore da vida, que se contrapõe à árvore do pecado no paraíso, e símbolo mais perfeito da serpente de bronze que Moisés levantou no deserto para curar os israelitas, picados pelas cobras, porque o Filho do Homem, nela levantado, cura o homem todo e todos os homens, o corpo e a alma dos que nele creem, e lhes dá a vida eterna. A cruz de Cristo já tinha sido anunciada ao longo do Antigo Testamento. E um dos momentos foi na cruz, no poste, que Deus disse para Moisés colocar para todos verem. Onde Jesus Cristo foi crucificado, diz no Evangelho, que era um lugar que se via de longe, todos podiam ver. Todos puderam ver. No Evangelho de hoje, Jesus retoma estes símbolos do passado, bem conhecidos pelo povo: serpente, árvore, pecado, morte, tudo Jesus experimentou na cruz, para dizer que no lugar da serpente de bronze pendurada no alto poste de madeira, Ele mesmo é quem seria levantado no lenho da cruz. Se o pecado e a morte advierem da insídia e o veneno do demónio, nos símbolos da árvore proibida e da serpente do paraíso, do deserto, que são o símbolo do pecado e da morte, anunciados no Antigo Testamento, a bênção, a salvação e a vida eterna advém de Cristo, levantado no alto da cruz, num lugar bem alto, diz a tradição e diz as Escrituras, onde todos podiam ver, onde Ele atrai a si os olhares de toda a humanidade.
O Papa Francisco, a respeito da cruz, disse algo parecido com isto. O Papa Francisco reconhece que nem sempre é fácil entender a cruz. Nem todos entendem a cruz. Mesmo na nossa comunidade, já alguém disse que a cruz que choca. Mesmo aqui, se a nossa fé é simples, se nós não entendemos, choca. Isto choca. É verdade, humanamente choca. Isto choca. E o Papa Francisco e nós católicos sabemos que a cruz que choca. Mas não é a cruz a morte que está ali. A morte era antes, agora é a ressurreição e é a vida. Nós celebramos na festa de exaltação da Santa Cruz a vida que lá se gerou. É isso. E claro, quem não tem fé, quem tem uma fé pequenina, quem tem uma fé frágil, a cruz choca. E diz o Papa Francisco, somente com a contemplação se vai avante neste mistério de amor. E lembrou dos verbos que Jesus usa para explicá-lo a Nicodemos, subir e descer. Jesus desceu do céu para levar todos nós a subir ao céu. Na cruz está este mistério. Cristo que desceu para nós subirmos. Quem não tem fé é a morte. Mas não é a morte. É a descida de Cristo e a subida de nós. Daqueles que se deixam subir com Jesus Cristo. É isto que a cruz é. O Papa Francisco indica, para explicar isto, São Paulo diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte de cruz. Era o castigo maior que havia no tempo de Jesus. Era uma humilhação terrível. Eram os condenados mais desprezados que morriam na cruz. E Jesus quis morrer na cruz. Desceu para se identificar conosco, para que nós subamos através da cruz. O diálogo com Nicodemos, Jesus explicou que seria levado na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. E levado no madeiro da cruz, Jesus revelou o incondicional amor de Deus pela humanidade, que ama a todos sem distinção, alegra-se e se compraz em salvar a todos. Então, quando nos benzermos, quando olharmos para a cruz, não vejamos lá Cristo morto. Não é? A cruz não nos fala de Cristo morto. Jesus fala-nos do Cristo vivo que ressuscitou. E é desse sentido que é a festa da exaltação da cruz e que nós damos os parabéns a todas as igrejas que são dedicadas à Santa Cruz de Cristo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos ao nosso Redentor que nos remiu pela sua Santa Cruz e digamos confiadamente: pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, nascida da árvore da cruz, para que siga fielmente a Cristo e seja revestida da sua glória. Oremos, pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos bispos, presbitérios e diáconos, para que sejam testemunhas da sabedoria do Espírito, que brotou da Santa Cruz, que brotou da cruz do Salvador. Oremos, vossa Santa Cruz, remisto-nos. Pelos cristãos que sofrem do corpo ou na alma, para que sintam a presença consoladora de Cristo, que ilumina a experiência da dor humana. Oremos, pela vossa Santa Cruz, salvaste o mundo.
pelos catecúmenos e por todos os fiéis, para que ponham a sua alegria em proclamar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da fé e da justiça, para que na cruz de Cristo encontrem a certeza da vitória, do amor e do perdão. Oremos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que ponha toda a sua glória na cruz de Cristo, o Redentor. Oremos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pai de misericórdia, que exaltaste o vosso Filho na sua ressurreição, derramai sobre nós a força do Espírito, para que possamos levar todos os dias o peso e a glória da Santa Cruz, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Purificai-nos de todas as culpas, Senhor, pela oblação deste sacrifício, que no altar da cruz tirou o pecado do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Na árvore da cruz estabeleceste a salvação da humanidade, para que, de onde vier a morte, daí ressurgisse a vida, e aquele que vencera na árvore do paraíso fosse vencido na árvore da cruz, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos com júbilo a vossa glória, permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Isabel Rodrigues, marido e filhos, Domingos Almeida, pais e filhos e sogros e família, e Alexander Ferreira, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nos alimentais nesta mesa sagrada, fazei que o vosso povo, resgatado pela cruz redentora, seja conduzido à glória da ressurreição, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, um abraço para todos os imigrantes que se identificam com a cruz de Cristo. Nós somos um povo que na nossa própria bandeira estão as chagas de Cristo, estão as 30 moedas que Judas recebeu em troca de entregar Jesus, tão símbolos, tão importantes, e nós hoje estamos de parabéns como povo cristão, que o povo caminha na história com Jesus Cristo, e aqui as duas comunidades que nós temos mais perto de nós, tanto de Montreal como de Toronto, estamos nós no centro, uma dedicada à Santa Cruz e outra dedicada à Santa Helena, que estão profundamente ligadas e vinculadas. A todos um bom dia, boa noite, e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.